Olá, estudantes da Rede Municipal do Paulista. Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula? Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje, no nosso componente de Ciências Humanas, vamos ter aula de História para as turmas do primeiro, segundo e terceiros anos. Se você faz parte de algumas dessas turmas, fica ligadinho na nossa aula de hoje, que vamos ter um conteúdo muito interessante da disciplina de História. E o tema da nossa aula de hoje é quilombolas. Quem são? Origem e tradições. Durante o mês de novembro, vivenciamos o mês da consciência negra. E eu vou estar trazendo para vocês uma série de informações para que a gente possa estar aprendendo um pouco mais sobre a história do nosso país e sobre a história desses povos que fazem parte da construção de tudo isso que a gente tem hoje em dia, tá bem? Mas antes de começar, vamos relembrar o nosso último desafio da aula de História. A gente conversou um pouco sobre o trabalho infantil, sobre a proibição. Criança não trabalha, criança tem que estudar, criança tem que ser cuidada. E eu pedi que você elaborasse um cartaz contra o trabalho infantil. E eu trouxe duas fotografias aqui para vocês. A primeira, ó, diga não ao trabalho infantil. Tem até a fotografia o desenho de um semáforo, pois infelizmente muitas crianças hoje em dia, elas precisam trabalhar no sinal, pedindo ajuda ou vendendo pipoca, entre outras coisas. E a outra fotografia foi uma grande campanha que teve aqui em Pernambuco, que falava, ó, trabalho infantil, diga não. Proteger a infância é nossa obrigação. E temos aí as crianças com brinquedos e com caderno na mão também, porque vale lembrar que as crianças têm que estudar e têm que brincar, tá bem? Agora vamos para o nosso tema de hoje. Vamos aprender um pouco sobre os quilombolas. E a gente começa com essa pintura que retrata um pouco de como é que vivia esses povos nos quilombos. Quando eu falo de quilombo, a gente está retratando sobre o local de refúgio que os negros escravizados fugiam. Pois, infelizmente, aqui no nosso país, há muitos anos atrás, quando os portugueses vieram para cá, eles trouxeram africanos que vieram na condição de escravos para trabalhar com péssimas condições, sem receber nada, nenhum salário. E de tanto trabalhar, de ter aquele trabalho pesado nas lavouras, na plantação da cana-de-açúcar e até na produção do açúcar, muitos desses escravos eles fugiam para a floresta. E esses locais de refúgios passaram a ser chamados de quilombos. E quem são os quilombolas? A palavra quilombo origina-se do termo quilombo, que está presente no idioma dos povos bantu, originários lá da Angola, e o local significa pouso ou acampamento. Quando os africanos viviam na fazenda do senhor do engenho, eles não podiam praticar a sua religião, eles não podiam praticar a sua cultura, cantar suas músicas, dançar e fazer suas comemorações. Era totalmente proibido. Em alguns casos, nem a sua língua eles podiam falar. E aí, quando eles conseguiam fugir para os quilombos, eles viviam livre, praticando sua religião, a sua cultura. E muitas vezes, eles voltavam para as fazendas para poder capturar os outros escravizados. Ou então eles trabalhavam bastante, plantavam, vendiam aquilo que eles cultivavam e com o dinheiro começavam a comprar a liberdade de outros negros que foram escravizados, tá? Isso perdurou aqui no nosso país por muito tempo, porque a abolição da escravatura só veio acontecer depois de um tempo e ainda assim continua existindo escravidão.
E vou ler um trecho para vocês de um texto que diz assim: ao longo da história brasileira, vários quilombos foram registrados, alguns com grande número de habitantes. O Quilombo dos Palmares, por exemplo, que na verdade era formado por um conjunto de 10 quilombos próximos, chegou a ter uma população estimada em 20 mil habitantes no século 17. E no Quilombo do Palmares, que é um dos mais conhecidos da nossa história, existia um líder, que era o Zumbi dos Palmares, que ele lutou pela libertação do seu povo e conseguiu, através da sua luta, libertar diversos negros que viviam aqui na condição de escravos. E no nosso Brasil, no nosso país, existia e ainda existem vários quilombos. No final da aula, eu vou trazer um mapa para vocês, para que a gente possa observar quais são os locais, quais são os estados que possuem essas terras quilombolas, tá? Agora vamos falar um pouco dos quilombolas e dos indígenas. Eles têm um pouco de, digamos que, eles pensam igual na relação da natureza. Ambos respeitam a natureza e vivem daquilo que é fornecido, de plantar, de cultivar, de ter seus rituais e seus cultos a deuses e de manter viva a sua cultura. Porém, infelizmente, atualmente, muito dessas terras, tanto dos povos indígenas quanto dos povos dos quilombolas, estão sendo perdidas por fazendeiros que tomam a terra, grileiros, entre outros. Existem alguns ministérios, algumas ações e grupos de organizações que lutam para que esses povos possam ter direito à sua terra, para manter a sua cultura viva, manter também a origem do seu povo. Porém, eles não vivem apenas isolados na mata, como muita gente pensa não, tá? Povos indígenas e povos quilombolas também vivem em cidades, têm o seu emprego, têm a sua casa. Alguns deles passam a maior parte do tempo nas cidades e só voltam para suas terras nas épocas de festividade, nas épocas que eles fazem o culto. E isso permite com que eles mantenham, preservem a sua cultura, tá bem? Mas não pense que só vivem no meio da mata, isolado, como a gente vê nos livros, não. A tecnologia chegou, as coisas estão mais avançadas e esses povos também avançaram juntos. Trabalham, são médicos, advogados, enfermeiros, entre outras profissões, como tantas outras que existem por aí. Agora vamos falar um pouco das escolas nas comunidades quilombolas. Infelizmente, muitas dessas escolas não têm condições adequadas para o estudo. Algumas não têm energia elétrica, não têm banheiro adequado, não tem também água encanada. E existe investimento para que os professores possam ter formação, porque precisa ser alguém que entenda sobre essa cultura, que entenda sobre a língua desses povos também. E muitas vezes as escolas ficam afastadas das casas e as crianças têm que percorrer quilômetros e quilômetros para poder assistir aula. E segundo a Fundação Cultural Palmares, existem 1.209 comunidades quilombolas registradas no Brasil e 143 áreas quilombolas com terras tituladas. No entanto, como eu comentei para vocês, a educação que é oferecida nessas comunidades ainda é extremamente precária. E você pode até observar aí essa fotografia. Fica também, são mulheres quilombolas em Oriximina. E foi uma entrevista que eles falaram sobre a questão da alimentação escolar, porque é necessário que tenha uma alimentação de qualidade, materiais adequados também, para que essas crianças possam aprender não só conteúdos como a gente aprende na escola, mas também
conteúdos sobre a sua cultura, o seu dialeto, a sua forma, as suas canções, as suas histórias também. Agora a gente vai falar um pouco sobre a tradição das comunidades quilombolas. Não tem como a gente citar apenas uma tradição, apenas uma cultura, porque os povos que vieram aqui para o Brasil vieram de regiões diversas. O continente africano é um continente bem grande, com várias línguas diferentes. Então, a partir do momento que esses povos saíram de terras diferentes, eles possuem também a sua cultura e a sua forma de mostrar essa cultura diferenciada. A primeira que eu trouxe para vocês é um exemplo de uma festividade que acontece em vários quilombos, como se fosse uma cultura que abrange vários povos. No dia 6 de janeiro, existe a tradicional Aiueia São Benedito. É uma festa que eles fazem em celebração ao padroeiro da comunidade Jauari, em São Benedito. Então, vários povos quilombolas, no dia 6 de janeiro, comemoram essa festividade. E não só essa, existem várias outras festas que eles fazem em homenagem aos seus padroeiros, aos santos, a datas que eles comemoram também. Temos também um pouco do artesanato. É um povo que realmente aprendeu a utilizar aquilo que a natureza oferece para produzir os seus artefatos, muitas vezes usar no seu dia a dia e também vender para poder obter uma renda. E essa fotografia, como vocês podem ver, no município de São Bento do Sapucaí, a 185 quilômetros da cidade de São Paulo, na Serra da Mantiqueira, também existe uma comunidade quilombola. E esse artesanato que é produzido por lá mantém viva a arte quilombola, mantém viva um pouco da cultura dos povos ancestrais, porque foi alguém que aprendeu a fazer e ensinou para seu filho, que ensinou para o seu filho, e essa cultura foi passada de geração para geração. Muito deles usam aí a folha da bananeira, a palha da bananeira, para poder produzir a sua arte. Usam também vários adereços para enfeitar o corpo, colares, brincos, pulseiras, e na sua grande maioria, a matéria-prima principal desses objetos são sementes, são coisas que se encontram na natureza, tá? E temos também aí as festas. Essa fotografia que você observa é de uma comunidade que celebra há mais de 50 anos a tradicional festa do Quilombo, que é uma cultura mantida viva por Luzia Maria da Cruz, que é conhecida como Dona Luzia, a matriarca, que é uma pessoa que todo ano, no mês de novembro, reúne todos para fazer essa festividade, para comemorar a festa do Quilombo, relembrar um pouco da luta desse povo, de como era antigamente, de como eles se vestiam, das canções, das músicas, entre outros. E por falar um pouco de comida típica, não existe apenas uma comida típica. Como eu falei para vocês, bem no comecinho da aula, são povos que vieram de locais diferentes e que ficaram em lugares diferentes também. Então, da mesma forma que aqui no Nordeste a gente tem um alimento típico e lá no Norte ou lá no Sul é outro tipo de alimento, com os povos dos quilombos também. Eles existem comidas típicas diferentes. Uma que pode ser, digamos que abrangente para todos, é o acarajé, que é um alimento que é realmente de origem africana, que foi trazida para cá e que até hoje muita gente saboreia, gosta de fazer em casa. É um alimento que faz parte aqui até da nossa cultura do Nordeste. Mas também tem, entre outros, o vatapá, a cocada, tem também o cuscuz, munguzá, diversos alimentos bem diferenciados, tá?
Agora, para comentar um pouco sobre as religiões dos povos quilombolas. Também não existe uma religião só, uma só específica, tá? Eles têm diversas matrizes religiosas e predomina o candomblé, o catolicismo e o protestantismo. E aí na fotografia vocês observam como se fosse uma roupa típica que eles usam em um desses rituais, em um desses cultos que eles geralmente fazem. Alguns ao ar livre, alguns têm os seus lugares de praticar a sua religião, mas não existe apenas uma, tá? São diversas matrizes religiosas, matrizes africanas, pois são povos que vieram da África. E quais são os estados brasileiros em que existem o maior número do quilombo? Praticamente em todos os estados do Brasil nós temos terras quilombolas, com exceção do Acre, Roraima e Distrito Federal. Mas, mesmo não possuindo no Distrito Federal, em regiões que ficam ao redor dele, que é Goiás, possui sim quilombos presentes. E os estados que nós temos mais comunidades são Bahia, Maranhão, Minas Gerais e Pará. Aqui no Nordeste é a região em si que possui mais comunidades, porque temos a Bahia, né, em primeiríssimo lugar, que é um lugar que, quando você pensa na Bahia, pensa em Salvador, que é a capital, automaticamente a gente relembra essa matriz da cultura africana, essa origem dos povos, essa luta dos negros que foram escravizados aqui no nosso país. E olha só esse mapa que eu trouxe para vocês. Na cor verde temos as terras quilombolas que já foram tituladas, e nessa cor mais escura, essa cor vinho, temos as terras que ainda estão em processo, que ainda não foram tituladas. É um mapa que foi criado no ano de 2015, tá? Então possa ser que algumas alterações já tenham acontecido aí. E você observa, ó, que quanto maior o tamanho do círculo, corresponde que tem mais comunidades lá. E a região Nordeste, como eu citei para vocês, é a que possui mais comunidades. Aqui em Pernambuco, na época em que foi feita essa pesquisa, nós tínhamos 76 terras que ainda estavam em processo e uma terra que já havia sido titulada. E essa luta por terra é uma luta que deve ser respeitada, é uma luta bastante importante para esses povos, para que justamente eles possam praticar livremente sua religião, que infelizmente hoje em dia existe o preconceito, nem todo mundo consegue respeitar o modo de se vestir, a religião, os rituais que o outro pratica, e para manter a sua cultura viva, porque a história tem que ser passada, alguém tem que contar uma história para que os outros possam lembrar, alguém tem que cantar aquela canção para que a outra pessoa aprenda e assim seja passada, porque se você sabe uma brincadeira, por exemplo, e aí você não ensinou essa brincadeira para ninguém, vai chegar um tempo que ninguém vai saber como brincar, porque você não passou para outra pessoa. E dessa mesma forma acontece com a cultura. Ela precisa ser ensinada, precisa ser passada de geração em geração, tá bom? Esse foi um pouco do resumo para vocês sobre o que é quilombo. E no nosso desafio de hoje você vai pesquisar o nome de alguns quilombos que estão presentes aqui em Pernambuco. Então dá uma pesquisada, quais são os quilombos, de preferência a cidade que ele está localizado, que na próxima aula eu vou perguntar aqui para vocês, tá certo? Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!